But we're here this morning, Mas aqui estamos nesta manhã and I feel better today than I did yesterday. So e eu sinto muito melhor hoje do que sentia ontem, that's positive, isn't it? o que é uma coisa positiva. You know, this isn't my sermon. I just want to say this. Quero dizer que esta não é a minha mensagem. Ruth hurt herself. She's injured herself. A Ruth, ela teve aquele acidente e ficou com aquele problema. Some of us in here have got a sickness, Alguns de nós aqui estamos com doenças. and then some of us have had a disease. Alguns têm tido algumas enfermidades. 3 different things, Coisas diferentes. but God can heal all 3. Mas Deus pode curar qualquer uma dessas situações. And this morning we've seen that God has healed cancer, Nesta manhã já ouvimos que Deus curou câncer. and we received that. E nós recebemos Praise the isso. Lord. Louvado seja Deus. And now sometimes we injured ourselves or we're sick and we don't feel that we've got a healing from the Lord. Às vezes nós nos aleijamos, nós temos doenças e parece que não recebemos cura, sentimos que não recebemos cura de Deus. But you see, sometimes we need to go through the sickness Mas sabes, às vezes nós precisamos passar por essas enfermidades, essas doenças. because our bodies build up immunities Porque os nossos corpos, eles constroem defesas. and then we're stronger afterwards. E depois disso nós ficamos ainda mais fortes. With injury, Com Well- acidentes, there's no illness there, às vezes não há cura disponível. but there's something physically wrong. Mas há ali um problema físico que não está bem. And God can heal that too. E Deus pode fixar isso. And He does. E Ele faz. Sometimes, though, He makes us sit back Às vezes Ele faz com que a gente vá mais devagarinho, and makes us go through the process. para que a gente possa passar por esse processo. And we don't know why some people can have an injury and be instantly healed, E nós não entendemos porque é que há pessoas que às vezes têm uma enfermidade e são rapidamente curadas, instantaneamente curadas, and while some people have to go through the long drawn-out process. e porque é que há pessoas que têm que passar por todo aquele grande processo, longo processo de recuperação. But God knows, Mas Deus sabe, and His purposes will work out. e os seus propósitos eles serão alcançados. Amen. Amen. Completely true. Right, today Hoje is Palm Sunday. é Domingo de Ramos. And as you already know, Pastor Pedro has already preached half of my message. Como vocês viram, o pastor já estava a começar a pregar a minha mensagem. Now, today is very important Hoje é um dia importante. because after Palm Sunday is Passover. Depois do Domingo de Ramos é a Páscoa. After Passover is the what was it? After Passover is 1 week of celebration. Anyway, I've forgotten what it is. E depois da Páscoa é uma semana inteira de celebração. And then after that week, E depois dessa semana we have the week of feasts. temos a semana das festas And then after judaicas. the week of feasts, we have Pentecost. E depois dessa semana temos o Pentecostes. Today is very important because this is the beginning of something that God has purposed for the church. Hoje é um dia importante porque é o início de um processo daquilo que Deus preparou para a igreja. And I think it's interesting because I think God has a purpose for this church. E eu acho isso interessante porque eu acredito que Deus tem um propósito para esta igreja And we're going through that process now. e nós estamos a passar por esse processo. Right now is Palm Sunday. Hoje é Domingo de Ramos. Palm Sunday is very important. E Domingo de Ramos é muito importante.
Porque it's the beginning é o princípio, of ou the o início preparation for Passover. da preparação para a Páscoa. And Passover E Páscoa is a very important thing that we need to come to understand. é alguma coisa muito importante que nós necessitamos de entender. So I want us to read again Matthew 21, 1 through 13. Assim eu gostaria de novamente lêssemos Mateus capítulo 21, versículos 1 a 13. It doesn't hurt to repeat. Não faz mal nenhum nós repetirmos a leitura. And it says, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with a colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? The crowds answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. I think it's important that after this triumphal entry, there's mention that he goes into the temple and he sweeps it clean. Acho que é interessante esta menção aqui de que depois desta entrada triunfante na cidade, ele vai ao templo e purifica o templo. And this is just a side. This isn't my message. It's just a side on what I'm going to speak about. E isto não é a minha mensagem, é só algum pormenor que eu quero aqui apresentar em relação àquilo que eu vou falar. Jesus enters Jerusalem, and the first thing he does is he cleanses the temple. Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém. A primeira coisa que ele faz é purificar o templo. Before his Passion Week starts. Antes de iniciar a sua semana da paixão. And I think there's something for us to hear there. E eu acho que há alguma coisa que é interessante para nós. He wants our temple cleansed. Ele quer o nosso templo limpo. We are the temple. Nós somos o templo. We're not talking about bricks and mortar. Nós estamos a falar acerca de tijolos e de cimento. We're talking about us. Estamos a falar acerca de nós. Our hearts. Os nossos corações. Our hearts before the Lord. Os nossos corações perante Deus. Now, traditionally, this is Palm Sunday. A tradição diz que hoje é o domingo de Ramos. And it refers to the triumphal procession of Jesus. E refere-se à entrada triunfante de Jesus. Only in John do you see the word palm trees being laid. Somente no Evangelho de João tu vês a referência a que as folhas de palmeira foram lançadas no chão. But they took trees and they laid them. Mas eles apanhavam diferentes tipos de ramos e eles punham pelo chão. The importance of palms and the importance of donkeys and asses and the importance of there not being a horse mentioned is like Pastor Pedro mentioned this morning. E a razão porque foram palmas e a razão porque foi um jumento e não foi um cavalo, por exemplo, tem a ver com aquilo que o pastor Pedro já referiu nesta manhã. In the pomp and circumstance of the Roman legions, when they had great victories, Porque os romanos, os exércitos romanos, quando eles tinham aquelas grandes vitórias, the general would ride in on a horse o general ele entraria na cidade montado num cavalo, as a sign of victory, como um sinal de vitória, and the palm trees were leaves were laid down as a sign of victory. e as folhas de palmeira eram lançadas no chão para que ele passasse por cima delas como um sinal de vitória. And we see on Palm Sunday all the signs of victory. Então aqui no domingo de Ramos vemos aqui todos os sinais de vitória. But he comes in on a donkey. Mas ele vem montado num jumento.
which really is quite humble when you think about it. O que é alguma coisa muito humilde se pensar acerca disso. The King of Kings and the Lord of Lords came in riding on a O donkey. Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, montado num jumento. Now, Jesus entered Jerusalem through the east gate. Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém pela porta oriental. And it's important, I want to mention the gate. E eu quero mencionar aqui a porta porque ela é importante. There's 10 gates surrounding Jerusalem. Há 10 portas à volta da muralha da cidade de Jerusalém. Every one of them is a significant message for us. E todas essas portas têm um significado importante para nós. Every one of them is a message about salvation from the beginning all the way through to Judgment Day. E todas elas têm uma mensagem de salvação desde o início até o dia do julgamento And final. maybe one day I'll get to teach the gates Talvez um dia a gente possa falar Very acerca interesting stuff. de ensino das portas. as well as teach once again about the temple. Assim também como vamos falar acerca mais uma vez sobre o templo. So he came, it's about the 30 AD when Jesus came. Jesus entrou naquela cidade cerca no ano 38. And as we heard before, he just healed Lazarus and raised him from the dead. Como nós ouvimos, ele tinha acabado de curar Lázaro e levantá-lo da morte. And this report spread throughout Jerusalem. E aquele relatório espalhou-se pela cidade. It's a very well documented event. É um evento que está bem documentado. So Jesus is entering into Jerusalem on a donkey, and everybody knows this man. Jesus está a entrar na cidade de Jerusalém e montado naquele jumento e toda a gente conhecia este homem. Now, before I go any further on that, I want Antes you de to know avançar, quero dizer the eastern gate que is sealed. a porta oriental ela estava selada, a porta ocidental ela estava selada. And its entrance is into the dome and takes you to the Dome of the Rock. E aquela porta está selada e essa porta ela dá acesso direto à mesquita que está lá. And the Muslims have sealed the entrance. E os muçulmanos eles selaram essa porta. And it amuses me because they've sealed it to prevent the Messiah from going through it. E deixa-me de boca aberta porque eles fecharam aquela porta e selaram aquela porta com o objetivo de impedir que o Messias tivesse acesso por aquela porta ao monte do templo. They've also sealed it. It got an extensive graveyard surrounding the whole area of the E gate. se vocês conhecem uma imagem da cidade de Jerusalém, sabem que à volta ali das muralhas daquela porta está ali um cemitério And cheio de urnas. this is also to prevent the Messiah, the high priest, from entering through the gate. E a razão porque os muçulmanos construíram aquele cemitério ali é para impedir que Jesus, o Messias, o sumo sacerdote, possa ter acesso àquela porta. Because it wouldn't be proper for the high priest to defile himself by walking through a cemetery. Porque não é próprio, não é adequado a um sumo sacerdote passar por dentro do cemitério. But you see, Jesus will go in and out of this gate and nobody will stop him. Mas Jesus ele irá entrar por essa porta, ninguém poderá impedir. See, Zechariah 14, 1 and 4 says, Zacarias 14, 1 a 4 diz: Behold, the day of the Lord is coming. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move towards the north, and half of it towards the south. Vejam, o dia do Senhor virá quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés serão sobre montes oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. This is talking about the King of Kings and the Lord of Lords. Isto estamos aqui a falar acerca do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. This is talking about the king that the people expected to see on the day, Palm Sunday. Isto está a falar acerca daquilo que o povo esperava ver no domingo de Ramos. The King of Kings and the Lord of Lords will stand on the Mount of Olives, and there will be a big earthquake, and it will split the cemetery in half and separate it, and there will be a pathway made straight through the gate for him to enter in.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele porá o seu pé sobre o Monte das Oliveiras e haverá um terremoto que vai fender a terra e se abrirá, um vale será criado e uma passagem por meio daquele cemitério será feita para que ele entre na cidade de Ezekiel Jerusalém. 43, 1 and 2 says, Afterward he brought me to the gate. This is prophecy of Ezekiel. The gate that faces towards the east. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east. His voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. This is the return of Christ. Em Ezequiel há uma profecia do profeta Ezequiel no capítulo 43, versículo 1 e 2, que fala acerca disto, mais uma vez, da vinda do Messias, que diz, então o homem levou-me até à porta que dava para o leste e vi a glória de Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando e a terra refulgia com a sua glória. Now the Passover has been an ordinance that God gave to the Jewish people, the Hebrews, A Páscoa é uma ordenança que Deus deu ao povo de Israel, aos hebreus, 3,500 years ago. 3.500 anos antes. And it's the longest ordinance or feast or celebration that humanity has ever known. E é a maior celebração, maior festa que alguma vez o ser humano realizou. God instigated it and it's still today. Deus promoveu essa festa e ainda o faz no dia de hoje. Now, this is Old Testament, Tudo isto é Velho Testamento, but the Old Testament is important for us. mas o Velho Testamento é importante para nós. Don't let anybody ever tell you that the Old Testament isn't worth reading. Não deixes que ninguém te diga que o Velho Testamento não é importante ser lido. You might have heard this before, but the Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. Talvez já ouviste isto antes. O Velho Testamento é uma predição do Novo Testamento. E o Novo Testamento é o Velho Testamento realizado. The Passover provides us with a background for understanding the symbolism of the Lord's table and the Lord's death. A Páscoa dá-nos um simbolismo e dá-nos uma compreensão do que é a ceia do Senhor. It takes place on the 14th month of Nisan, 14th day of the month of Nisan. A Páscoa ela tem lugar no dia 14 do mês de Nissi, de acordo com o calendário hebraico. And in Exodus, before the Babylonian captivity, that month was called Abib. E no Velho Testamento, no êxodo do cativeiro babilónico, este mês chamava-se what was the name? Abib. Abib. Today, this period right now is the beginning of the year for the Hebrew calendar. De acordo com o calendário hebraico, este tempo agora da Páscoa que nós estamos a viver é o início do ano, o início do calendário. Now, first of all, I want you to realize, and I know you know this, there is a universal principle. Eu sei que tu sabes isso, mas eu quero salientar que há um princípio universal. No one avoids judgment. Ninguém pode evitar o julgamento. Numbers 32:23 says, Em Números 32:33 diz, be sure your sin will find you out. em Números 32:33 diz, então Moisés deu às tribos 33? 32:23. 23. 32:23. Números 32:23 diz... Yeah, it's not the start. Halfway through it. Be sure your sin will find you out. E sejam certos que vocês não escaparão do pecado cometido. Judgment of God O julgamento de Deus, in the early stages of humanity, no início da humanidade, was generally instantaneous and very severe. normalmente era instantâneo e era muito severo. And with the progressing of time, Com o progresso dos tempos, you can see as you read the word that his presence has diminished in the sense of him actually walking in the garden side by side. à medida que nós progredimos na palavra, nós vemos que a presença de Deus, ela se fez sentir de uma forma diferente, menor, em relação àquilo que acontecia no jardim.
And as his presence has gradually diminished and been replaced with prophets and now the word of God, E à medida que a sua presença vai diminuindo é substituída pelos profetas e agora, nos dias de hoje, pela palavra de Deus, so has his judgment not been less instantaneous. também o julgamento de Deus não tem sido tão pronto, tão instantâneo. But, like we just read, be sure your sin will find you out. Mas como nós lemos aqui em Números, tem cuidado para que o teu pecado não vai escapar. And the judgment of God will rest on every single person eventually. E o julgamento de Deus, ele virá sobre toda a pessoa. So we see that the judgment of God will come to every home, Assim vemos que o julgamento de Deus, ele virá a todas as casas, except exceto those who follow God's plague protection program, exceto aqueles que seguem a proteção dessa praga, which is centered around the blood of the Lamb. que tem a ver com o sangue do Cordeiro. Exodus 12:3 Em Êxodo capítulo 12, versículo 3. says, "Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man should take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household." Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. And then Exodus 12:5-7 says, "Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight, and they shall take some of the blood and put it on the doorposts and on the lintel of the houses where they eat it." E no versículo 5 até 7 diz, do capítulo 12 de Êxodo, o animal escolhido será mais de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 10º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. So we read in Exodus 12, the lamb was selected for sacrifice on the 10th day. Lemos aqui em Êxodo que o animal era escolhido para sacrifício no 10º dia. Palm Sunday is the 10th day. Domingo de Ramos é o 10º dia. And then it was kept till the 14th of the same month for inspection. E depois ele era guardado até o dia 14 para ser inspecionado. And this was to certify that the lamb was without blemish. E essa inspeção era para certificar que aquele animal não tinha mancha. See, the redemption lamb had to be faultless. O cordeiro de redenção tinha que ser sem mácula, sem mancha. So Jesus entered Jerusalem on the 10th day Jesus ele entra em Jerusalém no 10º dia, as Passover lamb was being selected for each family. à medida que os cordeiros da Páscoa estavam a ser selecionados, um por cada família. And then Jesus was inspected, questioned, interrogated and tortured till the 14th day. E durante aqueles próximos 4 dias, Jesus foi interrogado, foi inspecionado até ao 14º dia. And then the head of the Roman government declared Jesus faultless. E depois o governador declarou que Jesus ele não tinha culpa alguma. See, we read Luke 23, 3-4. Lemos isso em Lucas capítulo 23, versículo 3 a 4. Then Pilate asked him, saying, "Are you the king of the Jews?" He answered him and said, "It is as you say." So Pilate said to the chief priests and the crowd, "I find no fault in this man." Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem? In that scripture there, we see Jesus recognized and declared the perfect Passover lamb. E ali, nesta escritura, estamos a ver Jesus a declarar ser o cordeiro pascal perfeito. See, he died for our redemption from the bondage of sin. Ele morreu para a nossa redenção, para nos redimir do pecado. Redemption paid by the blood of the lamb. Redenção paga pelo sangue do cordeiro. Why was the blood put on the lintel? Por que é que o sangue era colocado no poste, na trave da casa? We know the Exodus story. Nós conhecemos a história do livro do Êxodo. It wasn't so that when the angel of death came
that he would, just in case he forgot, which house to go to. Era para um sinal para que quando o anjo da morte viesse, no caso de ele esquecer qual era a casa onde ele devia ir tocar, ele visse o sinal do sangue. See, God wants a people who will trust in his way of salvation. Deus quer um povo que confie no seu trabalho, na sua forma de salvação. God's salvation plan was not just for the Hebrew people, Porque o plano de salvação de Deus não foi somente para o povo hebreu, but for a people of faith. mas para um povo de fé. What was the difference between the Egyptians and the Hebrews? Qual era a diferença entre as famílias egípcias e hebraicas? Was it goodness, Era a bondade, behavior, era works? o comportamento, era as obras. What's the difference between a believer and a non-believer? Qual é a diferença entre um crente e um não crente? The blood of the Lamb. O sangue do Cordeiro. You know, I was talking with my wife about this sermon this morning, Eu estava a falar com a minha esposa acerca da mensagem esta manhã. and I don't know whether she was trying to be clever or what, but Eu não sei se ela estava a tentar ser Sim, mais tá. esperta que eu ou não. she turned around to me and said, "Yeah, but how? Ela voltou-se para mim e perguntou: How? mas como? How do we have faith? How do we put our trust in Jesus? How do we believe in the blood of the Lamb?" Como é que nós temos fé? Como é que nós pomos a nossa fé no sangue do Cordeiro? And I was stumped a little second, and E eu fiquei assim um bocado, eu parei um bocadinho, and then I realised depois entendi. how's the wrong question. There's no how. Esta pergunta não é a pergunta certa de se fazer. Não há como. It says faith comes by hearing, hearing by the word. Diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra. I'm sharing you a story about Passover that was written in the Bible. Estou a compartilhar convosco a história da Páscoa que está na Bíblia. And I'm showing you that Jesus Christ completely, absolutely fulfills the story of the Passover in himself. Estou-vos a mostrar que Jesus, ele próprio, ele preencheu os requisitos do Cordeiro para a Páscoa. There is no forgiveness of sin without the shedding of blood. Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. And redemption comes through a faultless lamb. E a redenção vem de um cordeiro imaculado. Jesus Christ was a faultless lamb. Jesus Cristo foi esse tipo de cordeiro. It's not about what you do. Não tem a ver com aquilo que tu fazes. You can't do anything. Tu não podes fazer nada. Your efforts are absolutely pointless and worthless Todos os teus esforços são absolutamente nada when it comes to salvation. no que diz respeito à salvação. Because Jesus did it all. Porque Jesus, ele já fez tudo. Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz. Jesus shed his blood. Jesus verteu o seu sangue. We have to believe in that blood. We have to have faith in the blood. Nós temos que acreditar neste sangue. Nós temos que ter fé no seu sangue. How do I have faith in the blood of Jesus? Como é que eu tenho fé no sangue de Jesus? Speak to God about it. Fala com Deus acerca disso. Read the word of God. Lê a palavra de Deus. Faith comes by hearing, hearing by the word. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. There's no solution. Não há solução. There's no work. There's nothing you can do. Não há nenhum trabalho que tu possas fazer. All that can take place is that you read and you come to an understanding, given a revelation through the Holy Spirit. Tudo o que acontece é que tu lês a palavra e depois tu vais receber uma revelação que te é dada pelo Espírito Santo. Only putting your trust in Jesus' blood atonement Tens que pôr a tua fé no sangue remidor de Jesus. are you saved from a worse judgment. Tu és salvo do pior dos julgamentos. Now this is not a private affair. Isto não é algo privado. We know the Great Commission. Nós conhecemos a grande Go into comissão. all the world, Ir a todo o mundo, making disciples. fazendo discípulos. Jerusalem, Samaria, and the outer reaches of the world. Em Jerusalém, em Samaria, na Judeia até aos confins da terra. But some people might say, well, my faith is a private matter. Talvez há pessoas que digam, bem, a minha fé é um assunto privado. And yes, there is a private matter about faith. É verdade que há alguma coisa relacionada à fé que é privada. There is a personal side to your relationship with God. Há o aspecto pessoal do teu relacionamento com Deus. But you see, Matthew 10, 32 and 33 says something. Mas há alguma coisa que diz em Mateus 10, capítulo 10 e versículo 32 e 33 acerca disto. See, therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que está nos céus. You see, if we have faith in his atonement,
we must confess his redemption well. Se nós temos fé na sua redenção, nós temos que confessar os nossos pecados. So it's important. You see, when we experience the love of God, when we experience our salvation, when we come under the redemptive plan of God, we need to share it with people. É importante quando nós temos entendimento, recebemos o plano de redenção de Deus, é importante que nós também compartilhemos esse entendimento que nós temos com outras pessoas. So now we return to the gate. Agora, voltamos à porta. There was a great expectation, especially after the healing of Lazarus, for a temporal, do you understand temporal? For a temporal deliverer. Depois daquele acontecimento da ressurreição de Lázaro, havia uma expectativa no povo para uma redenção temporal. A king who would lead the people against their oppressors. Um rei que viesse para libertar o povo da opressão romana. So most of the people who, on Palm Sunday, who were waving and shouting Hosanna, were looking for this great king, temporal leader. A maior parte daquelas pessoas da multidão que estavam ali com os ramos e com os seus mantos, dando as boas-vindas a Jesus e gritando Hosana, estavam a olhar, estavam à procura de um Salvador, que os viesse, um rei que os viesse salvar da opressão romana. Zechariah 9:9 says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey." Lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, outra vez diz, alegre-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. When Jesus entered into Jerusalem through the east gate on the donkey, he brought with him salvation. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém pela porta leste da cidade, montado no seu jumento, ele trouxe redenção com ele. That's our victory in Jesus. Essa é a nossa vitória em Jesus. The salvation he brought is ours. A salvação que ele trouxe é nossa. Many there present didn't believe in Christ. Muitos deles estavam ali naquele momento, não acreditavam em Cristo. Not with a spiritual faith anyway. Pelo menos com uma fé espiritual. They believed in him as some kind of conquering king. Eles acreditavam nele, tinham fé nele como um libertador político. And you know, one day he will return as a conquering king. E sabes que um dia ele vai regressar como um rei vitorioso. But at that time, his purpose was salvation. Mas naquele tempo, o seu propósito era a salvação. So you see, they gathered to receive their king. Assim, eles se juntaram as multidões para receberem o seu rei. Now here's a lesson for us all. Isto é aqui uma lição para todos nós. Crowds are fickle, As multidões são enganosas. so never trust applause. Nunca confies no aplauso. See, because Christ came as the Prince of Peace and not as a conquering hero. Porque Jesus ele veio como o rei da paz, o príncipe da paz, e não como um rei conquistador, vitorioso. And because he didn't meet with their expectations, E porque ele não foi de encontro às suas expectativas, the shouts of Hosanna, os gritos de Hosana, Hosanna to the Son of David, Hosana ao filho de Davi, blessed is he who comes in the name of the bendito Lord, é aquele que vem em nome do Senhor, Hosanna in the highest. Hosana nas alturas. These shouts became, crucify him, crucify him. Estes gritos tornaram-se em crucifica-o, crucifica-o. But you see, Christ was victorious because he came and conquered sin, death and the grave. Mas Jesus, ele foi vitorioso porque ele veio para conquistar a morte e o sepulcro. You got it? Yeah. So we're talking victory in Jesus. Estamos a falar vitória em Jesus. Some of us, as I mentioned at the early stages, Alguns de nós, como eu já mencionei previamente, have sickness temos doenças and we're lacking in faith. e às vezes nós temos falta de fé. Can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? How many people in here believe that Jesus Christ died so that your sins could be forgiven
and that you can be washed in the blood of Christ. Quantos de vocês aqui acreditam que Jesus morreu para que os teus pecados fossem perdoados e fosses levado no sangue do Cordeiro? You all have faith in this. Todos nós temos fé nisto. You all believe in the blood atonement of Jesus. Todos nós acreditamos no sangue remidor de Jesus. And then Jesus said to a man, your sins are forgiven. Depois Jesus diz a um homem, os teus pecados são perdoados. And the Pharisees complained. E os fariseus começam logo a mandar vir. Who is this blasphemer who can forgive sins? Quem é este homem blasfemo que pode perdoar pecados? And then he said, so what is more difficult? Depois Jesus lhes diz, o que é mais difícil? To forgive you of your sin Por dizer, teus pecados são perdoados or to heal you of your sickness? ou curar a tua enfermidade? He said, so that you can see that I am the King of Kings and all that. I depois have the power and authority to do these E ele things. depois disse, para que vocês vejam e saibam que eu sou o rei dos judeus e tenho poder e autoridade para fazer He isto, said to the man, ele disse ao homem, take up your bed and walk. pega na tua cama e anda. How can you believe in your salvation if you don't believe in healing? Como é que tu podes crer na tua salvação se não acreditas em cura? In the atonement, it says, by my stripes you are healed. Diz lá no profeta Isaías que pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. And the picture of the atonement is that by his stripes also your sin is forgiven. E a figura aqui da redenção é que pelas suas pisaduras os seus pecados te foram perdoados. What's the difference? Qual é a diferença? So how is it then you are all forgiven your sins, but half of us are all sick? Qual é então a diferença? Todos nós somos perdoados dos nossos pecados, mas todos estamos doentes. We have a problem here. Nós temos aqui um problema. And the problem E is o problema é que we're not listening to the word of God. quando nós não damos ouvidos à palavra de And Deus, we are just like Jesus said, então lacking in faith. acontece aquilo que Jesus diz. Tendes falta de fé. By my stripes you are healed. Porque diz, pelas minhas pisaduras já estáis sarados. Now I said in the beginning, Eu disse no início there are injuries, que há there's acidentes, sickness, há and doenças there's disease. e há enfermidades. Now I mentioned that in injury, yes, we can be healed. Num acidente, nós sim podemos ser curados. God can heal injury. Deus pode curar uma doença de um acidente. But these have happened through circumstance. Isto acontece através de diferentes circunstâncias. And it's a different thing. E é um pouco diferente. When God says, by my stripes you are healed, Quando Jesus diz, pelas minhas pisaduras já fostes sarados, if that means the same as your sins are forgiven in the atonement, se isso significa o mesmo, os vossos pecados vos são perdoados pela remissão, you go to the Lord tu vais a Deus, and you repent on a daily tu basis, te arrependes diariamente, you have your feet washed every day, tens os teus pés lavados diariamente and your sins are e forgiven. os teus pecados são perdoados. The day you got saved, everything up to that point was forgiven. No dia em que tu foste salvo, todos os teus pecados até esse dia foram perdoados. From the day of your salvation onwards, you repent and your sin is forgiven. Desde o dia da tua salvação para a frente, tu pecas, mas tu te arrependes e os teus pecados são perdoados. So, if he says, by my stripes you are healed, Assim, se ele diz que pelas minhas pisaduras estás sarado, does not the same thing apply here? será que não se aplica aqui o mesmo princípio? You see, we have to acknowledge our sin. Nós temos que entender o nosso pecado. We can't deny our sin, Nós não podemos negar o because pecado, then we remain in sin. porque senão mantemos-nos em If we pecado. say we don't have sin, then we're liars. A Bíblia diz que se nós dizemos que não temos pecado, somos mentirosos. So we have to be realistic. Então temos que ser realistas. We have sin, we go before God, Father, we repent, we're forgiven. Nós temos pecado, vamos diante de Deus o Pai, nos arrependemos e somos perdoados. When it comes to sickness, the same thing. No que diz respeito à doença, é a mesma coisa. There are some television evangelists and teachers out there Há alguns televangelistas e alguns ensinadores por aí. that would say if you acknowledge that you've got sickness, you've got no faith. Há pessoas que dizem que se tu reconheces que tens uma doença, significa que tens falta de fé. To say, oh, I'm sick, is to have no faith. Dizem que dizer, eu estou doente, eu tenho este problema, é dizer que não se tem fé. But this is not true. Mas não é verdade. In reality, if you're sick, you're sick.
Porque, na verdade, se tu estás doente, tu estás If doente. you hurt your leg, you've hurt your Se leg. tu aleijaste a tua perna, tu If aleijaste a you've perna. got cancer, you've got Se cancer. por acaso tu tens câncer, tu tens câncer. And we need to acknowledge E nós temos que reconhecer the sickness, a doença, the infirmity. a enfermidade. And then, just like with our sin, we go before the Depois, Lord. da mesma coisa, da mesma maneira que fazemos pecado, com And o we pecado, say, vamos diante de Deus, Lord, I have sickness. dizer, Senhor, eu tenho esta doença. Heal me. Cura-me. And we should be healed. E nós seremos curados. We should be Amém. healed. Seremos curados. Because there is no difference between sickness and sin, Porque não há diferença entre sermos curados do que sermos perdoados. according to the atonement. De acordo com a remissão. He died that our sins would be forgiven. Ele morreu para que os nossos pecados fossem paid perdoados. the price with Ele his blood. pagou o preço com o seu sangue. And also his body was beaten and bruised so that our infirmities would be healed. E o seu corpo, ele foi chicoteado e foi maltratado para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. So we have to accept our infirmity and then we Assim, need to go before Father. Temos que aceitar a nossa doença, a nossa enfermidade e irmos diante de Deus o Pai. I'm saying this because we have a friend in Brazil. E eu estou a dizer isto porque nós temos um amigo no Brasil. And her name's Silvana. O nome desta amiga é Silvana. Maybe one day she'll come here Quem sabe se um dia ela não virá aqui. and maybe even preach, who knows. E quem sabe talvez é que ela possa aqui pregar. But her ministry now is she's a preacher to preachers. E o ministério que ela está a desenvolver agora é uma pregadora para pastores. So she ministers to men of God. Ela ministra para homens de Deus. Let me rephrase that because Deixa-me- we're all men of God in here Deixa-me and women of dizer de uma God. forma diferente, porque todos nós aqui somos homens e mulheres de Deus. She ministers to ministers Ela ministra para os ministros. and she has a gift E ela tem um dom. and God speaks to her E Deus fala através dela. and he speaks to her powerfully into the lives. E ela fala de uma forma poderosa à vida daqueles ministros. And we had conversation with her. Well, my wife had conversation with her the other day. E a minha esposa estava a falar com ela um dia destes. This woman is my wife's mentor. Esta irmã, ela é Is a that mentora da minha esposa. And she speaks, oh, we're in the church in Canada and, you know, la, la, la. E ela estava a dizer, estamos numa igreja assim no Canadá. And we're seeking revival. E ela disse, nós estamos a buscar avivamento. And it would appear that things are happening. E parece que as coisas alguma coisa está a acontecer. People are getting sick, Pessoas estão a ficar doentes, cancer, câncer. generally sick. I never get sick. Em termos gerais, pessoas ficarem doentes. Eu, por exemplo, nunca fico doente. This first time I've been sick in ages. I can't remember when I was ill last. Esta é a primeira vez que eu estou doente, faz já anos, já não posso lembrar da última vez que eu estive doente. And then I can remember, you know, over the weeks, pastors said, oh, such and such a person died. And, you know, and there's things going on. And basically what's being said is, there's a cloud over this church. E pronto, tudo aquilo tem que acontecer com diferentes tipos de pessoas. E aquilo que ela disse é que há uma nuvem sobre esta igreja. That's not a bad thing. Isso não é mau. See, we're seeking revival. Nós estamos à procura de avivamento The devil knows this. e o diabo sabe disso. And he's going to do everything in his E power ele vai fazer tudo que está ao seu alcance to prevent you. para From prevenir experiencing it. que tu tenhas a experiência. He will touch you in your weakest place. E ele vai tocar nos teus pontos mais fracos. I watched a film Narnia yesterday, Eu vi aquele filme Nárnia um dia destes. and it was something about, I can't remember, it was one of the Narnias. Foi um dos filmes da série Nárnia. And they were on this boat, and they had to get these 7 swords. And some crazy guy turned around and said, whatever you do, don't have fear. Because if you have fear, the ocean will manifest that fear. And your darkest fears will become a reality to you. E ele estava num barco e havia ali 7 espadas e estava ali um homem no barco que disse, aconteça o que acontecer, não tenham medo, porque se tiveres medo, se tiveres medo, as piores coisas neste mar à tua volta se vão revelar. So one of the children, the Narnian kids, you know the ones, E daqueles miúdos he do went, Nárnia, uh-oh, I've done it. What is it? ele disse, já fiz.
And Ele perguntou: o que é que he fizeste? thought one of his fears, E ele pensou num dos seus medos. and that was sea monsters. E o seu medo era o medo de ver monstros. So the ocean manifested these sea monsters, Assim, de repente, aquele oceano começou a demonstrar aqueles monstros marinhos. and it tried to destroy them and shipwreck them, E eles tentaram destruí-lo shipwreck their faith, e naufragá-lo na fé. prevent them from going where they're supposed to go and being who they're supposed to be. Prevenindo-os de ir onde eles deveriam ir e estar onde deveriam estar. See, them Narnia movies are brilliant. There's a very powerful message behind every one of them. Estes filmes da série Nárnia são muito poderosos porque têm verdades espirituais por detrás. So the devil knows our weaknesses. Sim, o diabo ele conhece as nossas fraquezas. He knows how to attack us, Ele sabe como nos atacar and he'll do it. e ele o fará. And he'll meet every single person in here. He's already done it. He's got his little book out. E ele vai tentar tocar a cada um de nós. Ele já está a fazer isso, ele tem um livro de anotamentos Tony's weaknesses. And he's listed them. e ele põe ali a lista das doenças e enfermidades. My wife's weaknesses. As doenças da minha mulher, My weaknesses. as minhas doenças, fraquezas, sorry. Ooh, I saw John looking at a woman the other day. Oh, eu vi o João olhar para uma rapariga no outro dia. I'm not saying, you know what I'm saying? This is how the devil works. Não estou a dizer que ele fez isso, estão a perceber o que eu estou a dizer? É a forma como o diabo trabalha. He writes these things down. Ele toma nota destas coisas. And then at the right moment, E depois, no momento certo, he'll bring it into your life. ele traz à tua vida. You see, we need to be strong. Nós temos de ser fortes. I said to my wife the other day, I said, I can't believe it. After they know, see, before this happened, before the sea monsters appeared, they were told, right, you're going on a mission. Porque naquele filme, estava a dizer à minha esposa, naquele filme do Nárnia, antes daquele monstro marinho se manifestar, eles iam numa viagem missionária. And the devil is going to come against you. E o diabo vem contra ti. You are in a spiritual battle. Estás numa batalha espiritual, Expect the unexpected. então tens que esperar aquilo que é inesperado. Expect the devil to manifest himself in your life. one way. Espera que o diabo se vai manifestar na And tua he's like, vida. oh, all right then. So they go in there, and the first attack, boom, the devil's there. And I said to my wife, what is wrong with these people? E depois de tudo aquilo que aconteceu, eu disse à minha esposa, mas o que é que se passa de errado com estas They've been pessoas? pre-warned Eles foram avisados that they are previamente going to be attacked. de que vai haver ataques. And at the first opportunity, the devil's right in there. Na Bang! primeira oportunidade, o diabo penetrou. And we fall miserably and fail in our faith. E nós, por vezes, nós falhamos miseravelmente na nossa fé. And you know, we've been warned. Nós Listen, temos sido avisados previamente. we're seeking revival. Nós estamos a buscar avivamento. We want revival in this place. Nós queremos The avivamento neste devil's lugar. going to attack us. O diabo vai nos atacar. Hey, be prepared for it. Temos de estar preparados para isso. Now then, what does that mean though? O que é que isso significa? It means we need to be prepared. Significa que nós temos de estar preparados. We don't fight against flesh and blood. Nós não lutamos contra a carne nem o sangue. We fight against principalities and powers. Nós lutamos contra os principados e as potestades e os poderes. We fight celestial beings. Nós lutamos contra os poderes celestiais. And we're flesh and blood. E nós somos carne e sangue. So the only way we can fight these things is spiritually. A única maneira que nós podemos lutar estas coisas é espiritualmente. So we need to be a people of prayer. Assim temos de ser povo de oração. Now I don't want to say this to offend anybody, Eu não quero dizer isto para ofender ninguém. but the fact, and I believe this is God speaking to us, Eu acredito que isto é Deus a falar connosco. and I know we get sick anyway, E eu sei que nós vamos ficar doentes de qualquer maneira. but the reason why we're seeing things happening, sickness and this and that happening, E a razão por que nós estamos a ver estas doenças e enfermidades a acontecerem is because God's saying to you, listen, you want revival, then get serious. isto é Deus a avisar-te. Ouve, se tu queres avivamento, torna-te sério. Because Em relação a isso. we're going to be going somewhere in the middle of a battleground. Porque nós vamos a algum lugar no meio desta batalha. Revival's not just happy clappy. Porque avivamento não é só saltar e pular. Revival is spiritual warfare. Avivamento é batalha espiritual. And the devil is already attacking. E o diabo já está no ataque. He's having a preemptive attack on us. Ele está a tentar
previamente atacar-nos. And what we should have done before was attack him. E aquilo que nós devíamos ter feito primeiro era atacá-lo a ele. See, we have victory in Jesus. Nós temos vitória em Jesus. The only way we're going to get through and win is through Jesus. A única maneira e como nós vamos ter a vitória é através de Through the Jesus. blood. Através do sangue. Through the blood. Através do Through the sangue. blood. Através do sangue. It's the only thing. É a única maneira. There is no, this Passover is 3,500 years ago. Esta Páscoa aconteceu 3.500 anos atrás. God instigated the Passover as a picture of Christ going to the cross. E Deus, ele promoveu a Páscoa como sendo uma imagem da cruz. There's no other religion in the world that even comes close to that. Não há mais nenhuma religião no mundo que consiga ficar nem sequer a milhas de distância You disto. don't have to have doubt. Não tens que duvidar. Jesus Christ is the way, the truth and the life. Jesus Cristo é o caminho, a verdade There's e a no vida. other way. Não há outro caminho. No other way. Não há outro Not caminho. like I've heard the Vatican talking and they're saying, oh, there's many ways to heaven now. A gente ouve o Vaticano a falar e eles dizem, há muitas formas, há muitos caminhos para o céu. They're talking that you can get to heaven through Islam. Eles dizem que pode chegar ao céu pelo Islão. You see, this is part of the end times, the one world church. Isto faz parte do fim dos tempos de uma religião mundial. Compromise. Compromisso. We cannot compromise. Nós não podemos nos comprometer. It's impossible É for impossível Christianity para o cristianismo to mix with any other religion. misturar-se com outras religiões. All the other religions can mix quite easily Todas as outras religiões, elas se podem misturar We entre cannot elas, mix. mas nós não nos podemos because misturar, there's only one way, porque só há um caminho, through the blood of Jesus. através do sangue de Jesus. Amém. It's all about our faith. Tem tudo a ver com a nossa fé. Victory in Jesus. Vitória em Jesus. But we got to get serious, Mas nós temos que temos que ser sérios, because if we don't, the devil will put us on our backsides. porque senão o diabo ele vai fazer das suas nas nossas costas. We'll come to a place and we'll think we're there, and then the devil will go. Nós vamos chegar a um lugar em que pensamos que estamos na maior e de repente o diabo vem por detrás, ele nos vai dar. He will, Ele vai. unless we seek the Lord and acquire the power and authority that comes. A menos que nós busquemos o Senhor e recebamos o poder e a autoridade. We want revival. Nós queremos avivamento? Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. You see, we can make revival a God. Nós podemos fazer avivamento de Deus, tornar o avivamento num Deus. You've heard the cliche before. Já ouviram este clichê antes? Seek the person who gives revival, not revival itself. Busca a pessoa que manda o avivamento e não o avivamento em si próprio. Because otherwise, revival will become the God, Porque de outra forma o avivamento tornar-se-á num Deus and the devil will have a foothold into our lives. e o diabo ele mete o seu pé dentro da nossa vida. Seek first the kingdom of heaven, Jesus Christ. Busca em primeiro lugar o reino dos céus, Jesus Cristo. Put Jesus where he rightfully belongs, Põe Jesus no lugar que lhe é devido and revival will come. e o avivamento ele But we virá. have to do it his way, Mas nós temos que fazer as coisas à sua maneira, Jesus' way. à maneira de Jesus. When Aquilo- I spoke about the Passover, Nós fizemos quando falámos da Páscoa, God instigated the Passover. Deus ele promoveu a Páscoa. He set out how it had to be done. Ele disse como é que as coisas deveriam ser A feitas. spotless, perfect lamb. Cordeiro sem mácula. They picked one on the 10th and they kept it in the family, looking at it, studying it, making sure that everything was all right with the lamb. No dia 10 pegaram no cordeiro e depois durante aqueles 4 dias eles olharam, viram, certificaram se não havia nada mal com aquele cordeiro. And then when they determined that it was all right, they took it before the priest. And then the priest looked at it and then he decided that it was a perfect, faultless lamb. And then E depois da família ter feito aquela inspeção, Now that- levam-no ao sumo sacerdote. O sacerdote faz uma nova inspeção. Então depois é declarado como um cordeiro preparado para o we sacrifício. do it God's way, Nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus, not our way. não à nossa maneira. The Bible shows us so clearly how he wants us to do things. Porque a Bíblia é tão clara e nos mostra como é que Deus quer que nós façamos as coisas. And the most important thing is E a coisa mais importante é that blood
é que aquele sangue has to be on our hearts. tem que estar no nosso coração. Not on the doorpost anymore, Não mais na trave da casa, but on our hearts. A people of faith. não na ombreira, mas no nosso coração, pessoas de fé. A people of faith believing Pessoas de fé que acreditam in the power of the blood. no poder do sangue. There's no other way. Não há outra maneira. Amen. Amém. Amém.